a Bíblia foi escrita por uma sociedade patriarcal. Aí eu pergunto, mas como que era a constituição dessa sociedade? Era igualitária? Né? Não estamos falando de uma sociedade que ela era fundamentada dentro do sedentarismo, né? Eles são peregrinos, eles andam para lá e para cá. O povo de Israel, que é o povo que vai escrever a Bíblia praticamente, isso começa no século XV a.C., mais ou menos, são tribos, são nômades. Uma hora está aqui, outra hora está ali, e essa sociedade patriarcal, desculpa, essa sociedade tribal, a característica dela é exatamente o patriarcado. A zona urbana, ela vai ser diferenciada. Quando eles chegam em Canaã, escuta o que eu vou dizer, quando eles chegam em Canaã, quem os recebe, os espias, é uma mulher, que é a Raabe. Sim. A Raabe, mesmo sendo chamada de prostituta, eu não vou entrar aqui na questão de zoneia ou zonar, se ela é pensionista ou se realmente ela era prostituta, ela tem condições de salvar quem? Salvar a sua família, tá certo? De tal maneira que ela tem voz e os pais atendem, tá? Uma outra questão que nós vamos entender é que o Moisés, começa escrevendo, ele parece, eu não quero entrar na questão das fontes da Bíblia, como foi escrito, javista, eloísta, deuteronomista, sacerdotal, porque é complicado a gente entrar no primeiro, segundo, terceiro capítulo do Gênesis, que está assim dessas fontes, quando é muito tendencioso, Deus fala assim na boca, fala para Eva, que vejo, cadê minha Bíblia? Será para o teu marido. Olha aqui, os homens dão glória até na igreja quando se lê isso aqui, e ele te dominará. Não existe esse conceito antes da queda. E por que inserir isso depois da queda? Então a mulher ela não tem responsabilidade daquilo que ela faz? Claro que ela tem responsabilidade daquilo que ela faz. Aliás, eu acho que a mulher é muito mais responsável nos seus atos do que mesmo o homem. A questão de certo e errado não é a questão de quem manda, quem deixa de mandar, né, como você está colocando aí. Eu conversei muito, já palestrei para jovens, uma juventude aí de coisa, que eles, na verdade as meninas, né, com 17, 18 anos, 19 anos, dentro da igreja, já envolvidas com esse movimento feminista, e elas sempre dizem, a Bíblia é machista, a Bíblia é exógena, a Bíblia foi escrita por homens, a Bíblia não sei o quê. Ou seja, como se todo o mal fosse da Bíblia. Agora, a gente vê dentro das entrelinhas essa construção para o machismo. Não, eu não vejo uma construção para o machismo. Eu vejo uma construção de elaboração de início urbano, social. Os homens vão fazer os trabalhos mais pesados, as mulheres ficam com o lado da família. Não existe na cabeça do homem machismo e não existe na cabeça da mulher feminismo. Sim. O que existe é compartilhamento de vida. Esses sistemas, esses ismos ideológicos e filosóficos que nós conhecemos, isso são coisas de um modernismo para cá, do século XVI para cá. Tá certo? Tudo bem, nós sabemos que quando a gente olha para trás, a gente vê dentro da Europa uma igreja medieval que vai realmente trazer um sistema machista. A igreja medieval faz isso. O protestantismo não tira isso, mas dentro do próprio protestantismo, no século XVIII, na Inglaterra, a gente vai encontrar os quakers, por exemplo, os quakers que depois são saxônicos e depois vão lá para os Estados Unidos, eles dão lugar para as mulheres. Lá a mulher pode pregar no meio dos quakers, tá certo? Lá as mulheres podem profetizar, as mulheres têm voz, né? Quer dizer, mas é uma terra, a terra britânica, ela é diferenciada de tal maneira que até hoje a rainha manda lá. O que você acha que quem manda lá? Você vai falar que, não, mas a Inglaterra é um patriarcado. Para mim, para mim é um matriarcado. Quem está mandando lá é a dona Elizabeth, é de 1000 anos, é que ela não sabe. Então, exatamente nesse ponto, né, do matriarcado.
o matriarcado ele existe, ele existe. Ele existe. O problema é que ele não tem voz. Alguma Sim. sociedade. Deixa eu dar um exemplo. Pergunta para uma feminista que diz que a Bíblia é o mal de todo o machismo, é a criação, né, essa coisa exógena. O que dizer então das comunidades indígenas, por exemplo, falar dos índios, que nunca tiveram acesso à Bíblia? E quando você chega lá, como que é a maneira? Qual é o sistema social deles? É matriarcado ou é patriarcado? Não tem um pajé lá? Tem um pajé lá. Tem o Tupã lá. Tá certo? Então é um patriarcado. Pronto, a Bíblia não foi culpada. Porque eles não tiveram acesso, eles não sabem ler, eles não conhecem. E aí, como é que fica? Quer dizer, são desculpas, né? São argumentos que se torna frágil quando você coloca diante da antropologia. Né? Fala tudo dentro de um contexto europeizado e americanizado, e quando eu esqueço o resto dos outros continentes, a história dos outros continentes, porque a gente olha para a história, vamos olhar para a história. Se eu olho para a história indiana, eu vou trazer todas as consequências do que acontece lá pelas castas. Tudo é casta. Casta, isso. É a casta lá de cima, a casta lá de baixo. São castas. Aí eu olho para a questão lá do Oriente, é o patriarcado. Tudo lá é patriarcado. Eu olho para a Europa, o culpado foi o cristianismo que impôs todas as coisas. Né? Eu olho para a América do Norte, também é o cristianismo porque foi colonizado pelos britânicos. Mas eu olho para a América do Sul, eu só vejo a pobreza e o conflito de classes, que é onde parece mais que o marxismo se encaixa, que é aqui na América Latina, onde briga realmente os pobres com o proletariado, com os empresários, o capitalismo realmente selvagem e que não dá espaço praticamente para ninguém. Então, a questão é como é que eu vou contar uma história universal? Como é que eu posso pegar uma ideologia? Porque o feminismo é uma ideologia, é uma teoria, aliás. Que ideologia? É uma teoria. Ela não é uma ciência exata, ela não é uma ciência, ela não é uma configuração social. Para você dizer assim, olha, isso aqui é isso aqui. Não, não é. Ela é uma teoria como é também o evolucionismo. Tá certo? Da mesma forma. Então, as pessoas se envolvem com teorias e se esquecem de ter uma visão crítica de uma realidade do qual nós estamos envolvidos. Então é mais fácil eu acreditar naquilo que me dizem do que eu acreditar naquilo que eu estou vendo. Agora, a partir do momento em que eu acredito no que eu estou ouvindo, eu deixo de perceber o que eu vejo e começo a ver, não pelos meus olhos, mas a partir daquilo que me disseram. Então, quando eu vejo a partir daquilo que me disseram, eu não tenho uma interpretação crítica. Eu tenho uma interpretação que já foi construída e colocada dentro de mim. Então, é uma interpretação subjetiva. Né? Por isso que a criticidade, ela precisa ser, a partir do momento, de uma experiência concreta com a realidade. Né? É aquilo que o Vygotsky falava, né? A criança aprende a partir de onde ele está imbuído. Mas o Vygotsky parece que ele parece que esquece que, mesmo que você esteja no meio, aprenda com o meio que você está inserido, você não vai deixar de ser influenciado por uma outra pessoa que, por exemplo, é orientador. Quem é autodidata nesse sentido para aprender a experiência? Eu só conheço um cara que é o Tarzan, cara. O Tarzan é que o cara tá lá com os macacos, tá certo? Tá lá no meio dos macacos e ele aprende tudo. Ele aprende a ler, ele aprende a cantar, ele aprende a dirigir avião, ele faz tudo, mas ele não aprendeu com ninguém. O cara é autodidata, entendeu? É o Matrix. Alguém colocou um chip na cabeça dele e ele acordou sabendo de tudo. E que não deixa de ser uma questão do branco sobre o negro, né? Essa questão do Tarzan. Porque ele está na África, no meio dos macacos, mas ele manda nos negros inteiros, mas ele é branco. Né? É a questão do feminismo negro, por exemplo, que aparece na segunda onda, né? 60, 70, na verdade 68, 69, com aquela questão da briga lá contra o Miss Estados Unidos, lá, estadunidense.